Juliana, me avisa aqui, hein? E aí, a partir de agora que nós estamos gravando, voltando a dar uma boa tarde coletiva a todos, sejam bem-vindos. Eu vou passar, então, para a minha apresentação, e a gente vai conversando de novo, só relembrando, quem quiser, abre o microfone para a aula, né? Faça a pergunta, sempre lembrando que a gente está vendo aqui um monte de coisas que a gente provavelmente já viu, mas que se porventura vocês quiserem, por qualquer motivo, né, perguntar, relembrar, etc. e tal, sintam-se à vontade, tá ok? Então está aqui minha tela. Estou apresentando para todos. Vamos lá. Está todo mundo aí vendo a minha tela, né? Sim. Ótimo. Então vamos lá. Esse aqui é o nosso primeiro slide. Como eu já falei, toda a aula a gente vai ter, porque esse aqui é o chamariz principal, né, no qual você tem o conjunto de todos os assuntos que nós vamos tratar durante as nossas aulas, né? A gente viu nas aulas anteriores e discutiu a estrutura da matéria, a gente viu a velha mecânica quântica, a gente viu a teoria de Bohr, e a gente falou sobre a teoria mecânico-quântica para a explicação da estrutura da matéria, falamos sobre a equação de Schrödinger, de tal forma que a gente conseguiu determinar e entender, né, mostrar a utilidade de uma função de onda que descreve as peculiaridades e particularidades para o nosso elétron, né? E a gente viu as soluções para o átomo de hidrogênio, depois para átomos polieletrônicos, o que a gente faz, né, para entender a estruturação de cada um dos elementos químicos presentes na tabela periódica. E o que a gente vai fazer a partir de agora é entender de que maneira esses elementos químicos disponibilizam condições para interagir ou com outros elementos similares a si, iguais a si, ou com outros elementos químicos diferentes, para formar compostos químicos. Ou seja, vamos tentar entender de que maneira átomos se organizam para formar ligações químicas para dar origem a moléculas. Então, essa é a ideia da gente estudar ligações químicas. É claro que estudar ligações químicas é uma área absolutamente ampla. Você tem diferentes teorias, diferentes formas de abordagem, e a gente aqui, basicamente, vai escolher tratar de uma em particular. Nós vamos falar bastante sobre teoria dos orbitais moleculares, né? Eu imagino que vocês, em algum momento, em algum lugar, de alguma forma, já viram isso, né? De tal maneira que a gente vai estar aqui relembrando, né, vários dos conceitos associados a isso, tá bom? Então, nós vamos ver aí conceitos básicos das ligações químicas, né? E toda vez que eu falo sobre isso, eu gosto muito de utilizar a definição do Linus Pauling, porque eu acho que é a mais abrangente, a mais ampla, a mais legal, né, que a gente possa ter, né, que nos diz que a ligação química ela ou pode ser descrita como o compartilhamento de elétrons entre dois átomos, né, de pelo menos um par de elétrons, ou de alguma forma, né, que dois átomos compartilhem, né, elétrons para ter essa interação. E essa aqui é uma frase famosa do principal livro, da principal obra, né, do Linus Pauling, que é o livro A Natureza da Ligação Química, né? E realmente é fantástico esse livro. Eu sugiro a cada um de vocês e a todos vocês que, de alguma forma, vocês tenham esse livro como um livro de cabeceira, como um livro para vocês lerem, estudarem, entenderem, porque desde então nada melhor do que isso foi produzido para o entendimento da interação química, né? E a gente vai voltar a falar, né, sobre o Linus Pauling, sobre as suas
contribuições, né, no decorrer aqui da nossa conversa, né? Mas isso aqui é muito bacana, né? A gente pensar que a ligação química dá-se pelo compartilhamento de elétrons entre dois átomos, né? E esse livro do Linus Pauling foi publicado pela primeira vez em 1939, né? O livro não tem tradução para o português, é uma dessas coisas que eu não consigo entender até hoje. Tem o livro em castelhano, tem em todas as línguas que vocês possam imaginar, mas não tem em português, né? The Nature of the Chemical Bond and the Structure of Molecules and Crystals, An Introduction to Modern Structural Chemistry. E é muito legal, eu falei isso aqui em algum outro momento, porque o Linus Pauling, ele foi um dos caras que prontamente entendeu a proposta da mecânica quântica, né? E ele se dispôs a traduzir, né, a linguagem física da mecânica quântica para uma linguagem química. Então, ele foi o primeiro que, de uma forma útil, né, conseguiu transladar, né, essa linguagem física, né, da moderna teoria quântica para entender a interação química entre átomos na estrutura de moléculas, né? E esse livro, basicamente, já publicado praticamente 15 anos depois dos primeiros trabalhos sobre teoria quântica, né, o livro apresenta em detalhes a ideia da teoria de ligação de valência, né, que é uma das teorias que a gente estuda, né, para entender num crescente, né, o comportamento das ligações químicas, né? Mas a ideia da teoria de ligação de valência é baseada em conceitos mecânico-quânticos sobre ressonância entre estados de energia, que permitiu, né, idealizar a inovadora ideia de que o fenômeno de hibridização de orbitais, ou ondas de elétrons, como a gente quer entender, entre átomos é o fator mais importante para a existência da estrutura molecular, né? Então, principalmente para descrever compostos orgânicos, né? Os compostos de carbono, né? Então, realmente foi muito legal. E, logicamente, né, a teoria de ligação de valência, ela tem uma série de limitações, né, e ela pode ser amplamente embarcada, né, pela teoria do orbital molecular, né? Mas né, essa contribuição do Linus Pauling, né, de trazer a ideia de orbitais, né, e a ideia de orbitais atômicos interagindo para formar orbitais moleculares, realmente foi fantástica, né? Do ponto de vista amplo, né, a gente pode descrever que as ligações químicas pertencem a dois grandes tipos, né? O conjunto das ligações iônicas e das ligações covalentes. Vamos dar uma passada rápida entre as duas, né? As ligações iônicas, geralmente, elas dizem respeito à formação de compostos que tenham, claramente, interações fortemente coulomбicas entre si, né, entre cátions e ânions. Essas substâncias iônicas geralmente resultam da interação entre metais do lado esquerdo da tabela periódica com os não metais do lado direito, né, exceto os gases nobres do grupo 8A. Tá? E, basicamente, em ligações iônicas, a gente tem uma transferência de elétrons. Então, essa é uma das coisas que diferencia, né, a ligação iônica da ligação covalente. Depois a gente vai ver isso com mais detalhe, né? Duas propriedades atômicas indicam quão facilmente a transferência eletrônica ocorre. A primeira delas é a energia de ionização, né, que é a energia associada à facilidade com que um elétron pode ser removido de um átomo, e a outra é a afinidade eletrônica, que mede a capacidade de um átomo de ganhar um elétron, de receber esse elétron. Então, a ligação iônica basicamente é formada por um composto, por um elemento químico que tem alta energia de ionização com outro elemento químico que tem uma alta afinidade eletrônica, né? E aí a gente basicamente representa a interação dessa forma. Eu tenho, por exemplo, o sódio, que tem uma enorme facilidade de perder o seu elétron na camada de valência, e o cloro, que tem a potencialidade de receber esse elétron na camada de valência. Existe uma série de regrinhas que nos ajudam a entender isso, né? Porque aí o sódio, ao perder esse elétron,
fica, né, com a estrutura de gás nobre, e o cloro, ao receber esse elétron, fica com estrutura de gás nobre, né, a regra do octeto de Lewis. Né? Então, a gente vai ter essa descrição com esse tipo de formalismo. Isso a gente aprende lá no colegial, né, no ensino médio, e depois a gente vê com um pouco mais de detalhes aqui, né, no nosso curso de Química Geral. Essas substâncias iônicas geralmente possuem várias propriedades que são muito características, elas costumam ser cristalinas, né? Se são sólidas, costumam ser quebradiças, mas principalmente elas têm altos pontos de fusão por causa da forte energia associada à interação coulombica, né? Os cristais iônicos, além disso, podem muitas vezes ser clivados, ou seja, quebrados, né? Ao longo de superfícies planas e lisas. Né? A formação dessas substâncias é muito exotérmica, né? Como indica os altos valores negativos da entalpia de formação, e isso é explicado pela disposição de íons com cargas opostas em um sólido iônico, né? Ou seja, o que a gente chama de energia reticular, que é uma energia de estabilização, né, da estrutura no estado sólido. Né? Esse aqui é o exemplo do NaCl, né? A gente vê isso aqui bastante quando a gente estuda lá o curso de Química das Soluções, né, para a gente entender o processo de dissolução. Então, você tem na estrutura do NaCl átomos de sódio, né, interagindo com átomos de cloro, lembrando que cada sódio vem cercado por 6 átomos de cloro e cada cloro vem cercado por 6 átomos, não, desculpe, né, por 6 íons cloreto. Né? E essa estrutura se repete, isso aqui é uma estrutura cúbica de face centrada. Ok? Outros tipos de sólidos formam outras estruturas. Aqui a gente tem a estrutura de um composto, né, que octaédrico, né? Então eu tenho aqui o plano, né? E um acima e um abaixo do plano dessa interação, né? Então é bastante interessante da gente lembrar todas as propriedades associadas, né? E aqui a gente tem o cubinho de NaCl, se vocês pegarem o sal, né, de churrasco, vocês vão encontrar vários desses cubinhos no saquinho de sal grosso. Né? Diferentes compostos formam diferentes estruturas. Quando a gente chamou a atenção de vocês lá no curso de Química das Soluções, mostrou a estrutura do sulfato de cobre. O sulfato de cobre forma uma estrutura que é um prisma, né? Então é diferente dessa estrutura aqui, e o arranjo no espaço também é diferente. Né? No caso de compostos covalentes, né, nos quais a gente não tem uma propriedade tão acentuada, né, quanto nos compostos iônicos do ponto de vista das cargas, né, os dois átomos de hidrogênio, por exemplo, que formam, né, a molécula de hidrogênio, se esses dois átomos estão próximos um do outro, os dois núcleos carregados vão se repelir, e também os dois elétrons carregados negativamente vão se repelir. Né? Entretanto, os núcleos e os elétrons vão se atrair. E uma vez que essa molécula é estável, né, ou seja, a molécula de H2 ela existe, né, e não existe o átomo de hidrogênio sozinho, né, o que a gente meio que consegue idealizar é que, né, as forças atrativas entre núcleos e elétrons superam as forças repulsivas entre elétrons e entre núcleos. Tá certo? Então, isso é muito legal da gente imaginar. Né? Isso se aplica, por exemplo, ao gás nitrogênio, ao gás oxigênio, né? A atmosfera que nos cerca aqui, e mais um caminhão de outras substâncias nas quais você não vê os elementos químicos sozinhos, soltos por aí. Né? Porque, para eles, é mais vantajoso estarem interagindo quimicamente com outros elementos químicos, formando substâncias. Tá? E aí esse quadrinho, né, mostra bastante isso. Né? A gente tem os elétrons se repelindo, os núcleos, né, se repelindo aqui, né?
Opções de ponteiro, meu laser, isso, né? Enquanto que núcleo atrai elétron, né? E se a gente tivesse a chance, né, de ver a densidade de elétrons, né, ou seja, de descobrir qual é a função de onda para esse sistema, a gente teria uma coisa mais ou menos similar a isso aqui, né? A concentração de densidade eletrônica entre os núcleos, né? E, basicamente, isso aqui representa a probabilidade de achar o elétron aqui. Qual é o elétron? Agora estamos falando de dois, porque eu tenho dois átomos, eu tenho dois elétrons. Então, sabe, é meio óbvio da gente imaginar que eu vou poder usar todo o ferramental que a gente usou para explicar, né, os orbitais atômicos para o átomo de hidrogênio, agora interagindo dois átomos de hidrogênio para formar, né, um novo conjunto de orbitais, né? Se eu tinha uma função de onda que descrevia o meu elétron para o átomo, eu vou ter uma função de onda que vai descrever esses elétrons agora na minha molécula, tá certo? E a essa interação aqui a gente chama de uma interação covalente. Eu vou ter esses dois elétrons na molécula de hidrogênio, né, sendo compartilhados pelos dois átomos que estão interagindo. Então, aqui a gente tem uma aplicação direta, né, da ideia do Linus Pauling, que é de compartilhamento de elétrons. No caso das ligações iônicas, o buraco é um pouco mais embaixo, porque eu tenho a transferência de um elétron de um elemento químico que quer se desfazer dele para um elemento químico que quer muito esse elétron, né? Mas esses elétrons vão continuar ali, né? Sendo, entre aspas, compartilhados pelos dois átomos, o eletronegativo e o eletropositivo. Tá? Aqui no caso, né, eu tenho uma situação na qual esses dois elétrons vão estar repartidos, né, e não mais transferidos. Eles vão estar repartidos em uma região do espaço que é de domínio de ambos os elementos químicos que formam a ligação. Tá? Uma das primeiras propostas, né, foi a ideia do Gilbert Lewis, né, que argumentou que átomos podem adquirir uma configuração eletrônica de gás nobre compartilhando elétrons com outros átomos. Né? Então, em vez de eu ter a simples transferência de um elétron de alguém eletropositivo para alguém eletronegativo, né, eu tenho agora o compartilhamento de elétrons para que ambos que vão compartilhar esses elétrons atinjam a configuração de gás nobre. Né? E a formação das ligações covalentes pode ser representada como os símbolos de Lewis. Então, eu tenho aqui cada átomo de hidrogênio com seu elétron, e ao formar essa duplinha, eu tenho um tracinho, né, a ligação química. A mesma coisa com o cloro. Cada cloro tem 7 elétrons, se eles compartilham um elétron de cada um, eu vou ter, então, para cada átomo de cloro, 8 elétrons compartilhados, formando a sua estrutura de octeto. Né? Então, essas são as famosas estruturas de Lewis, ou estruturas de ponto de Lewis. A convenção mais comum é mostrar cada par de elétron compartilhado como uma linha, como a gente chamou a atenção. E quaisquer pares de elétrons não compartilhados, que são chamados de pares isolados ou pares não ligantes, como pontos. Né? Isso aqui do conhecimento de todos vocês. Né? Então, a gente tem a possibilidade das formações, de formação de ligações simples, ligações duplas, ligações triplas, quando eu tenho compartilhamento de 1, de 2 ou de 3, né, pares de elétrons, e como regra geral, o comprimento da ligação entre dois átomos diminui à medida que o número de pares de elétrons compartilhados aumenta, o que implica que a minha ligação carbono simples carbono tem um determinado valor de distância entre os dois átomos, o carbono dupla carbono, essa distância diminui um pouquinho, e o carbono tripla carbono, essa distância é menor ainda. Né? Isso se aplica a nitrogênio, isso se aplica a oxigênio, e por aí vai. Tá bom? Então, a gente tem aqui, por exemplo, a formação do CO2, no qual
o átomo de carbono forma duas ligações duplas com cada átomo de oxigênio, e o gás nitrogênio, que eu tenho a formação de uma ligação tripla, né? Mas também tem o íon CN, né? O cianeto, que tem uma ligação tripla entre carbono e nitrogênio. Tá? Além dessas ligações, a gente tem a chamada ligação covalente apolar, né? Na qual os elétrons são compartilhados de maneira igual. Via de regra, isso advém da interação química entre dois átomos iguais, né? Entre dois átomos de carbono, por exemplo, dois átomos de hidrogênio, nitrogênio, e assim vai, né? Ou de elementos químicos que tenham valores de eletronegatividade muito próximas. Tá? E a ligação polar, um dos átomos exerce maior atração sobre os elétrons da ligação que o outro. Então, por exemplo, quando eu coloco uma ligação entre átomos de carbono e oxigênio, né? Não é tão polar assim, mas ou, por exemplo, entre hidrogênio e oxigênio, a diferença de eletronegatividade é significativa, né? Então eu tenho uma ligação altamente polar, né? Se a diferença na capacidade relativa de atrair elétrons é suficientemente grande, né? Então eu posso ter aí a transferência de elétrons, né? Formar uma ligação iônica, tá? A gente usa, né, a eletronegatividade, que é um número, né, para estimar se uma determinada ligação covalente é apolar, covalente polar ou iônica, né? A eletronegatividade é definida como a capacidade de um átomo em uma molécula de atrair elétrons para si. E é bastante interessante porque o próprio Linus Pauling foi quem desenvolveu, né, toda essa abordagem aqui. Ele desenvolveu a primeira e a mais amplamente utilizada escala de eletronegatividade, feita com base em dados termoquímicos, né? Então, isso aqui é uma compilação dos valores de eletronegatividade na forma de um gráfico, né? Onde valores altos de eletronegatividade aqui estão em vermelho, valores medianos estão em amarelo, valores baixos estão em azul, né? E não muito baixos em verdinho, né? Então, você tem toda uma galera aqui que tem valores intermediários, né? São principalmente os metais, né? Mas tem alguns metais que têm um comportamento diferenciado, né? Paládio, platina, ouro, metais de cunha, que a gente chama. Os ametais, né? O boro, carbono, fósforo, enxofre, selênio, tem também comportamento mais ou menos intermediário, né? E basicamente flúor, cloro, oxigênio e nitrogênio, que são os mais eletronegativos, né? Como eu disse, isso aqui foi o trabalho de uma vida, né, do Linus Pauling, foi, né, dentre as inúmeras contribuições que ele deu, essa foi uma das mais importantes, e nos permitiu entender essas interações químicas, né? Mas teve um brasileiro, né, o Ricardo Ferreira, falecido há 8 anos, né? Eu particularmente considero como grande químico na história, né? O Ricardo Ferreira deu uma contribuição significativa porque ele ajudou a mapear e a melhorar dados, né, e a ideia de entender, né, momento de dipolo e hiperconjugação, né? Esse aqui foi o trabalho fundamental dele, publicado na Nature, né? O Ricardo Ferreira, originalmente um pernambucano, um grande comunista perseguido pela ditadura militar, né, foi embora do Brasil, né, a história dele é fantástica, foi o segundo presidente da SBQ, da Sociedade Brasileira de Química, foi presidente entre 1980 e 82, eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, de conversar com ele, eu passei um tempo em Recife, ele ainda trabalhava lá, nos anos 90, e eu tive a oportunidade de conviver com ele. Ele tem uma história bonita, muito bonita. Ele entrou na universidade
no ano de 1947 para cursar o curso de Química na USP, em São Paulo, vindo de Recife, né, de Pernambuco, e ele começou a ter algumas ideias sobre como descrever certas propriedades elementares, e ele procurou professores para discutir isso, e todo mundo tirou uma onda da cara dele, porque ele era calouro, ele era aluno de graduação. Para vocês terem uma ideia, em 1947 ele publicou no Journal of Chemical Education, que já era e ainda é hoje, né, a principal revista na área de educação em química, uma série de artigos, ele sozinho, sobre propriedades de elementos químicos, e isso deixou os professores dele muito mais irritados, né? A ponto dele não ter mais ambiente, ele teve que largar o curso em São Paulo, ele terminou o curso de Química na Universidade Federal do Ceará, de Pernambuco, perdão, que não tinha esse nome na época, né? Mas ele terminou em Pernambuco o curso de Química, e logo na sequência ele foi para os Estados Unidos e ficou trabalhando lá um tempão, né? Era um grande amigo do Linus Pauling, com quem ele desenvolveu fortes laços, né, profissionais e pessoais. Realmente, o Ricardo foi, para mim continua sendo, né, o grande expoente da química brasileira, né? A gente pode usar basicamente a diferença de eletronegatividade entre dois átomos para medir a polaridade da ligação, né? Então, aqui a gente tem diferença de eletronegatividade, 3 moléculas, e qual é o tipo de ligação. A molécula como o flúor, o gás flúor, né? Esse valor de diferença é 0, então a molécula é apolar, né? No HF, né, eu tenho uma diferença de 1,9, então ela é considerada como polar covalente, né? E no caso do fluoreto de lítio, ela é considerada iônica, né? O valor da diferença está em torno de 3, né? Então você tem aí, né, uma diferença significativa entre as eletronegatividades desses dois elementos químicos, né? Essa é uma forma de encarar, é uma forma prática, né? E no HF, né, o átomo de flúor mais eletronegativo afasta a densidade eletrônica do átomo de hidrogênio menos eletronegativo. Então, se você pensa, né, em ter uma região do espaço onde você provavelmente deve encontrar, né, uma maior probabilidade de que o elétron esteja, ou os elétrons, no caso aqui, porque agora estamos falando do compartilhamento de um par de elétrons, então esse par de elétrons vai estar sempre muito mais próximo do elemento químico mais eletronegativo, né? Então, essa é a ideia de você formar um dipolo, né? Isso resulta numa carga parcial positiva no átomo de hidrogênio e uma carga parcial mais negativa perto para o lado do átomo de flúor, né? Então, esse deslocamento de densidade eletrônica, no sentido do átomo mais eletronegativo, ele pode ser visto nos resultados de cálculos. Então, se você usar química teórica para você determinar isso, você vai encontrar, né, para cada um desses 3 compostos, alguma coisa similar a essa, que descreve a densidade eletrônica alta para o lado do átomo de flúor e baixa para o lado do elemento químico menos eletronegativo, tá certo? Aqui, no caso do gás flúor, você nem vê, né? Porque o valor é 0, né? Então, essa aqui é uma figura que descreve a distribuição de densidade eletrônica, tá ok? Numa molécula na qual os centros de carga positiva e negativa não coincidem, ela é chamada de molécula polar, né? Esse grau de polaridade se modifica, né, a ponto da gente ter os compostos que são classificados como iônicos, tá certo? E como é que a gente pode quantificar essa polaridade, né? A gente precisa, né, ou faz uso de uma propriedade, que é o momento de dipolo, né, que é indicado pela letra grega μ, né? A gente tem que lembrar que essas cargas, né, elas são separadas por uma distância, então você tem um composto químico, que são 2 átomos interagindo, você tem uma distância entre esses 2 núcleos, tá certo? E
Basicamente, o momento de dipolo, né, ele é igual ao valor do produto das cargas dessa espécie, ou da carga dessa espécie, vezes a distância que separa essas duas cargas. Né? Então, né, é essa ideia aqui do momento de dipolo. Isso aqui é interessante porque isso aqui te dá um número, e esse número você pode comparar, né, para dizer quem tem maior ou menor momento de dipolo, né, e isso está diretamente relacionado a essa capacidade, né, de como é que a gente pode quantificar a polaridade de uma molécula. Tá? O momento de dipolo, a gente vai voltar a trabalhar com ele, né, quando a gente precisar discutir movimentos associados aos núcleos dos átomos durante um processo espectroscópico, né? Basicamente energia associada a esse movimento da vibração da ligação química entre dois átomos. Então a gente vai precisar, de novo, dessa definição de momento de dipolo, e quando isso chegar a gente retorna para relembrar. Basicamente, os momentos de dipolo são experimentalmente mensuráveis, eles costumam ser registrados em unidades de Debye, né, que equivale a 3,34 vezes 10 a menos 30 coulombs por metro. Tá? Então, só para ter uma ideia, a gente tem aqui, né, diferença de eletronegatividade, comprimento de ligação, você faz esses produtos, né, e aí você tem o momento de dipolo para cada um dessas moléculas. Então, só lembrando que HF tem um valor muito maior que HCl, que é muito maior que HBr, que é o dobro do HI. Né? Então, quanto maior esse número, maior o momento de dipolo, maior o grau de polaridade, mais polar, né, é a sua molécula. Tá bom? Mas isso, né, separa né, em categorias, mas não nos diz realmente de que forma a gente pode pensar na organização do conjunto de elétrons na estrutura de uma molécula. E para a gente fazer isso, a gente precisa lançar mão de alguma teoria, né? A gente comentou, por exemplo, a teoria de ligação de valência, né? A teoria do nosso amigo Linus Pauling, né? Mas de todas as teorias que a gente tem hoje à nossa mão, a teoria do orbital molecular talvez seja a teoria mais completa e mais próxima, né, de explicar todos os fenômenos observados experimentalmente. Então, é essa teoria que a gente vai lançar mão. Então, um pouquinho né, antes da gente continuar, todo mundo já ouviu falar da teoria do orbital molecular, ou tem alguém que nunca ouviu falar dessa teoria? Bom, ninguém me respondeu, estou imaginando que... Acho que todo mundo já ouviu falar. Ótimo. Sim, eu também já ouvi, eu estava só com medo de falar e o microfone está ruim de novo. Tá, está ótimo. Tá bom, então. Né? Né? A teoria do orbital molecular é conhecida por inúmeros nomes, etc. E eu encontrei na literatura uma pequena brincadeira, né, de um autor de um seminário que chamava a teoria do orbital molecular de teoria de quando os elétrons não gostam de ficar sentados entre os átomos. Né? Então, né, diferente de você pensar que você compartilha um par de elétrons e você tem aquele tracinho, de tal forma que aquela duplinha de elétrons, aquele parzinho, fica entre os dois núcleos, né? Diferentemente de você ter esse quadro na sua cabeça, o que a gente vai fazer aqui é discutir uma ideia de que esses elétrons não vão estar parados ali, e sim, né, em movimento ou numa região do espaço entre os átomos que formam a ligação química. Tá? Então, essa é a brincadeira. Né? Então, no modelo de orbitais moleculares, orbitais de átomos individuais interagem para produzir novos orbitais, que agora vão se chamar orbitais moleculares, né? Que são agora identificados, né, por toda a molécula, ou para toda a molécula. Né? E cada conjunto de orbitais atômicos que interagem dão origem a orbitais moleculares. Então, o que a gente tem que fazer, basicamente, é jogar fora a ideia
das ligações localizadas, né? Então, toda aquela química que a gente aprende no ensino médio, né, vai para as cucuias, porque a gente vai usar um outro formalismo, uma outra abordagem, né, para dar origem ao nosso entendimento da formação de moléculas, né? Logicamente, né, a gente tem que primeiro tentar entender por que átomos formam moléculas, tá certo? Está cheio de elementos químicos que não está cheio, mas tem vários elementos químicos que não formam moléculas, que não interagem com ninguém, né? Mas está cheio de elemento químico que interage não apenas com si só, mas com um número enorme de outros elementos químicos formando moléculas. E aí, logicamente, a pergunta é por que isso acontece, tá certo? Por que está cheio de elemento químico que não existe na sua forma elementar, né? Você não encontra por aí. Se você não encontra esses elementos químicos na sua forma elementar por aí, é porque eles são mais estáveis, formando compostos químicos, do que estando na sua forma isolada, tá? Então, a gente sabe que o princípio de Alford, o princípio da construção, prediz que os elétrons devem ocupar a configuração de menor energia na estrutura do átomo. E, de forma similar, moléculas se formam quando a energia total dos elétrons é menor na molécula do que nos átomos individuais. Isso é meio óbvio, né? Então, isso é termodinâmica clássica, mas, né, isso se aplica à teoria quântica, tá certo? Então, a gente vai trabalhar essa ideia aqui. Em orbitais moleculares, ou seja, os orbitais que são formados pelas interações entre os orbitais atômicos de átomos individuais que interagem formando ligação química, né? Quais são as formas das ondas desses orbitais, né? Onde estão lobos e nodos nesses orbitais e como é que é a distribuição de densidade eletrônica nesses orbitais, tá? E, logicamente, as energias permitidas, né? Como é que essas energias permitidas mudam quando se formam ligações químicas? Que energias permitidas? As energias permitidas para os orbitais atômicos, tá? Então, logicamente, elas vão deixar de existir enquanto orbitais atômicos, porque esses orbitais atômicos agora vão interagir para formar orbitais moleculares, né? E a gente vai usar os resultados dessa abordagem para desenvolver modelos simples de formação de ligações e relacionar esses modelos às descrições das ligações. A ideia é pré-quântica, mas né, basicamente a ideia é quântica, né? Ou seja, utilizar a teoria mecânico-quântica para entender isso, né? Isso vai nos permitir que a gente tenha à nossa disposição, né, uma espécie de um kit, né, que vai nos ajudar a descrever as ligações em compostos e materiais diferentes, tá certo? Então, a partir desse entendimento, a gente pode gerar, né, níveis de energia para interação entre vários elementos químicos para formar moléculas. Porque, na verdade, o conjunto de moléculas que podem ser formadas, né, obedecem a essas leis, né, e esse tipo de comportamento. Então, vamos ver primeiro as funções de onda e as energias para formar as ligações do composto mais simples que a gente conhece, que é a molécula de hidrogênio. Da mesma forma que a gente tem o átomo mais simples, o átomo de hidrogênio, em que eu só tenho duas partículas, eu tenho um próton e um elétron, né? Então é um problema de dois corpos, esse problema ele é resolvido analiticamente, aliás, é o único elemento químico por o qual a gente consegue resolver analiticamente, né? E determinar as energias associadas, né, a esse elemento químico. Para nenhum outro isso ainda é possível, né? O que a gente tem são funções de onda que a gente utiliza, que são excelentes aproximações, mas o cálculo não é exato. Todos os cálculos continuam sendo aproximados, né? Então, para o caso da molécula de H2, se a gente fizer um cálculo das funções de onda, das energias permitidas, para um sistema de 2 prótons e 2 elétrons, como uma função da separação entre os núcleos, ou seja, a distância de ligação, a gente então vai descobrir, né, como 2 átomos se transformam em uma molécula. Vamos descobrir como se forma a ligação, né? Ou seja, que a energia da molécula é menor do que a energia dos átomos separados,
e vamos conseguir ter uma ideia do comprimento da ligação na posição de equilíbrio. Porque nessa posição, a distância entre os núcleos dos dois átomos é a menor. É uma distância que te dá a menor energia associada a esse pacote, né, físico. Né? Ou seja, a distância que corresponde ao valor mínimo de energia nessa estrutura. E, logicamente, a estrutura da ligação. Qual é a distribuição da densidade eletrônica, ou seja, qual é o quadrado da função de onda. Né? Logicamente, conhecendo essas três coisas aqui, a gente vai poder, então, determinar um conjunto de propriedades eletrônicas para essa molécula. Que propriedades? Força de ligação, transições espectroscópicas, as cores, por exemplo, qual é o valor do momento de dipolo, de polarizabilidade, caráter magnético e mais um caminhão de outras propriedades associadas à estrutura, né? Aqui é polarizabilidade, né? Polarizabilidade, isso, salva e volta para a apresentação. Bem, no caso de moléculas diatômicas, que eu só tenho dois átomos, as interações são simples de serem percebidas, pois elas são oriundas da interferência das funções de onda dos dois átomos. Essas interferências podem ser construtivas e podem ser destrutivas. E aí cada uma delas gera um conjunto de coisas distintas. Né? A interferência construtiva das funções de onda produz um orbital molecular que a gente chama de ligante, e a interferência destrutiva produz um orbital molecular que a gente chama de antiligante. Né? Essa aqui é a aproximação mais simples, e ela é chamada de combinação linear de orbitais atômicos para produzir orbitais moleculares, que vocês encontram com um lindo nome LCAO-MO, que vem do inglês Linear Combination of Atomic Orbitals, to produce molecular orbitals. Do português, ela é horrível, porque ela se chama CLOA-OM, né? CLOA é a abreviação de combinação linear de orbitais atômicos para produzir orbitais moleculares. Então, eu prefiro não usar, né, o português e sim usar o inglês, o método LCAO-NO. Tá? E o que nos diz? Né? Então, vamos lá. Se eu tenho, né, funções de onda que descrevem um orbital 1s de um átomo de hidrogênio e um orbital 1s de outro átomo de hidrogênio, né, ao produzir a interação química, né, ou seja, ao produzir uma substância na qual eu vou ter a uma determinada distância no espaço esses dois elementos químicos, esses dois átomos, né, os seus orbitais vão dar origem a dois conjuntos de orbitais moleculares. O primeiro deles, chamado de orbital molecular ligante, né, que vai ter esse tipo de comportamento, e ele é, né, a interferência construtiva, ele é a soma das duas funções de onda, e eu vou ter um orbital molecular de muito maior energia, porque ele é chamado de orbital antiligante, que ele é a diferença entre as funções de onda atômicas, né? E é chamado de orbital molecular antiligante. Como é de orbitais S, e esses orbitais têm, né, simetrias esféricas, então eles também continuam recebendo, né, a abreviação do S, de sphere, né? Só que agora em forma de letra grega, porque agora não é mais átomo e sim molécula, então a letra grega sigma, o S. Né? Isso aqui é muito legal porque para elementos químicos dos quais eu preencho este orbital molecular, né, essa molécula vai ser mais estável, ou seja, vai ter energia menor do que os átomos.
Então, essa molécula é mais estável do que os elementos químicos isolados. Entretanto, se eu preencher esse e preencher este aqui também, para a molécula não vai valer a pena, então o meu elemento químico fica isolado, não forma ligação química. Tá? Então, esse aqui é o caso do hélio, né? O primeiro gás nobre. Tá? Mas a ideia básica é essa. Então, eu tenho funções de onda que descrevem as características de cada um dos meus elétrons, e essas funções de onda se somam e se subtraem. Né? Na função de onda que se soma, você passa a ter um orbital esférico. Nas que se subtraem, a forma do orbital mostra uma densidade eletrônica maior nas regiões externas à parte que fica entre os dois átomos. Então, logicamente, né, colocar um elétron aqui implica em perder energia em relação aos meus átomos isolados. Né? Isso aqui é muito legal, né? Eu sempre brinco, né, quando a gente conversa isso aqui. Se você entendeu isso aqui, tenta no domingo, no próximo almoço em família, explicar isso, né, para a sua família, que eles vão perceber que você está se tornando um grande químico. Primeiro, porque ninguém vai entender. Né? E segundo, porque provavelmente você vai estar dando uma aula de simetria e mecânica quântica e né, teoria de ligação, e você vai estar, de alguma forma, aprendendo mais para você poder ensinar para leigos de uma maneira simples essa linguagem. Né? Então, vai ser muito legal. Você pode tentar também com seus amigos no bar do sábado à noite, né? Escrever isso aqui num guardanapo, né? Depois de tomar aí 3 ou 4 pingas. Então, essa ideia, né? Para formar um orbital molecular para a molécula de hidrogênio, o estado de energia mais baixo para os dois átomos isolados são 2 orbitais 1s, cada um com um elétron. Quando os núcleos se aproximam, os estados de menor energia se tornam um orbital molecular contendo os 2 elétrons emparelhados. Então, essa aqui é uma descrição, né, de no espaço se aproximando, né, os 2 elementos químicos, e aqui, então, eu tenho um orbital de simetria esférica que vai representar a probabilidade maior de se encontrar esse par de elétrons na molécula de hidrogênio. Né? Esse logo representa o orbital ou a função de onda dos elétrons deslocalizados ao redor dos 2 prótons. Isso aqui é uma ligação sigma. Tá ok? Isso é muito bacana. Né? O átomo de hidrogênio tem outros estados eletrônicos quânticos com energias permitidas correspondentes. Esses orbitais moleculares têm estruturas de lobos e nós, da mesma forma que os orbitais atômicos. Né? É claro que eles não se formam porque o átomo de hidrogênio não tem elétrons, mas eles vão estar existindo. Se você pensa na transição, acho que está todo mundo fazendo o trabalho, né, das séries, né, espectroscópicas para o hidrogênio, né, implica você tirar um elétron daqui e colocar nesses outros orbitais que não estão populados. Essa é a nossa linguagem. Né? E ao fazer isso, você está produzindo uma transição espectroscópica. Tá? Então, ele vai absorver energia para ir para esse outro elétron, lembrando que aqui em 2s eu já tenho n igual a 2. Então, uma transição de n igual a 1 para n igual a 2, né, vai envolver tirar um elétron daqui e popular um desses orbitais aqui. Tá ok? Eu posso preencher cada um desses. Não, não pode. Vão existir regras que vão determinar o que é possível ou não, né, para moléculas também, na mesma forma que a gente viu para átomos. Tá certo? Então, como os orbitais, o primeiro conjunto de orbitais, né, são orbitais 2s, eles vão formar as interações também orbitais moleculares similares aos orbitais de 1s. Né? Então, você vai ter esse tipo de comportamento. Tá? Então, esse diagrama mostra níveis de energia permitidos para o hidrogênio atômico
E para a molécula de H2, né? Lembrando que R, com distância infinita, eu tenho os átomos separados, né? E a distância de 0,735 angstroms, eu tenho a molécula de hidrogênio. E os orbitais são preenchidos com elétrons, começando com estado de menor energia, como em átomos. Então, eu ponho um aqui, né? E depois um outro aqui, para depois preencher, né, o antiligante. Tá ok? Então, essa é a ideia, né, que está por trás de descrever essa estrutura de energia. A energia da molécula de H2 é menor que a energia dos dois átomos de hidrogênio isolados, isto é, a mudança em energia da ligação formada é negativa, né? Nós chamamos esse orbital molecular de orbital ligante por esta razão. Os outros orbitais têm energias maiores que os orbitais atômicos do hidrogênio, né? Elétrons nesses orbitais não contribuem para a estabilidade da molécula, tá certo? E H2 contém o mais simples tipo de ligação, que é um par de elétrons deslocalizados entre os dois núcleos, simétrico à rotação em torno do eixo interatômico, que é conhecido como uma ligação sigma. Tá? Então, está aqui o meu par de elétrons, né, nesse orbital. Né? Tá ok? Então, é assim que a gente descobre. Né? O orbital superior de menor energia, ele é não ocupado. Ocupado. Pois eu arrumo. Como ele fica acima do maior orbital atômico, ele é chamado de orbital antiligante. Né? Esse aqui, tá? Repare na forma dos lobos, o orbital antiligante tem um nó entre os dois núcleos, tá certo? Né? E quando o orbital ligante tem esse acúmulo de densidade eletrônica entre os núcleos, o orbital antiligante tem densidade eletrônica reduzida, tá ok? Lembrando que a densidade eletrônica é o quadrado da função de onda. Esse orbital, ele é chamado, né? Perdão, vamos esse aqui primeiro. Ele é chamado de Highest Occupied Molecular Orbital, ou OMO, né? Orbital molecular de maior energia ocupado. Tá? E este aqui é chamado de orbital LUMO, Lowest Unoccupied Molecular Orbital, ou seja, orbital molecular de menor energia não ocupado. Ele tem um monte para cima dele, né? Mas esse aqui é o de menor energia, é o primeiro, mais próximo desse aqui. Então, uma transição de elétrons na estrutura de uma molécula só vai ocorrer entre orbitais HOMO e LUMO. Pode ser HOMO, LUMO 1, HOMO, LUMO 2, HOMO, LUMO 3, porque eu vou ter vários LUMOs aqui. E, de novo, é o que vocês estão fazendo no trabalho de vocês. Cada uma das linhas que vocês observam, as séries de Lyman, Palmer, Full e outras, né, estão diretamente relacionadas a diferentes LUMOs. Tá ok? Deles para o HOMO. Tá? A solução das equações de onda para as moléculas leva a estados quânticos com níveis de energia discretos e formas bem definidas de ondas de elétrons, os chamados orbitais moleculares, exatamente como nós temos nos átomos. Tá bom? Então, da mesma forma como em átomos aparecem lá os orbitais S, P, D e F, a hora que a gente forma ligações químicas, e dependendo de quais são os orbitais que interagem para formar as ligações, né, você vai ter ligações que são sigma, ligações que são pi, ligações que são delta, e assim consecutivamente. Né? Cada orbital contém um máximo de 2 elétrons, spins emparelhados, como em átomos. As ligações se formam porque a energia dos elétrons tem que ser menor na molécula do que nos átomos isolados, senão não vale a pena, né, formar a ligação e formar a molécula. E a estabilidade é conferida pela deslocalização eletrônica. Se eu puder usar, né, diferentes formas para a mesma coisa. Né? E isso nos fornece um quadro conveniente
de uma ligação como um par de elétrons compartilhados ou deslocalizados. E também sugere alguns modos simples de representar as ligações sigma, como par de elétrons, né, e ou uma linha entre os núcleos. Tá? Então, eu tenho essa forma, né, esse orbital molecular que descreve ou isso ou isso. Tá ok? Então, isso tudo para o átomo, para a molécula, né, de hidrogênio, que é a molécula mais complicada, que é a molécula mais simples, mais fácil da gente entender. Para átomos multieletrônicos, né, quais são os orbitais e quais são as ligações que se formam quando esses átomos interagem, né? Então, vamos começar a entender isso em moléculas que a gente chama de diatômicas. Existem as moléculas diatômicas homonucleares, como o hidrogênio, né? Dois átomos idênticos se combinam para formar a ligação, né? Além do hidrogênio, tem flúor, cloro, oxigênio, nitrogênio e por aí afora. E existem as diatômicas heteronucleares, com dois átomos diferentes, né? HF, NO, CO, ClBr e por aí vai, né? Uma infinidade dessas moléculas. Tá? Então, nessas moléculas eu tenho energias idênticas para os orbitais atômicos, mas nessas aqui não. E, logicamente, isso é um pouco diferente para entender, mas é simples do mesmo jeito. Né? No caso do flúor, né, esse diagrama mostra os níveis de energia permitidos para dois átomos isolados de flúor, cuja configuração é desse tipo, um S2, 2S2, 2P5. Né? Então, cada átomo tem, né, na sua camada de valência 7 elétrons, sendo 2S e 5P. Né? Então, estão aqui. E a gente escreve, né, na teoria de orbital molecular, para mostrar o diagrama de orbitais moleculares, do lado direito e do lado esquerdo, esses orbitais atômicos, e no meio a gente monta os orbitais moleculares, lembrando sempre, né, que esses orbitais moleculares é que vão oriundos da interação dos orbitais da camada de valência, né, é que vão formar as ligações químicas pertinentes, tá certo? Então, note que os níveis de energia 1s são muito menos energéticos que os orbitais 2s e 2p, né? As energias são 2s e 2p. 2s e 2p. Suas energias são praticamente inalteradas quando a ligação se forma, né? E esses elétrons abaixo da camada de valência são chamados de camada interna ou elétrons internos. E eles basicamente são ignorados, né, na ideia do modelo mais simples. Então, isso aqui é ignorado. Vai nos interessar, isso aqui são os elétrons da camada de valência. Ok? Então, aqui a gente tem agora os elétrons externos, chamados de valência, né, para os dois átomos F e para a molécula de F2. Então, vejam, à esquerda e à direita os átomos, né, e aqui eu vou ter a formação das moléculas. Como o 2S é bem diferentemente energético, né, de 2P, né, a gente vai ter aqui 7, né, ou seja, 14 elétrons para colocar, os orbitais 2s vão formar os orbitais de valência, vão formar os orbitais moleculares, né, totalmente preenchidos, tanto o sigma ligante quanto o sigma antiligante, e eles podem ser considerados também como orbitais internos, né, e esses aqui vão ser os orbitais que vão estar diretamente relacionados à formação da interação química. Né? Então, os orbitais moleculares de valência, né, para os 2s, né, a gente vai chamá-los aqui de orbitais, né,
de maneira diferente, né? Os orbitais sigma ligante, ambos contêm um par de elétrons, tá certo? Orbital ligante sigma, orbital antiligante sigma, né? Né? E antes de considerar os demais orbitais moleculares para o F, vamos olhar a molécula de HF, porque, como os níveis são bem diferentes, a gente consegue entender, né, de uma forma diferenciada, né? HF é uma molécula simples, pois tem poucos elétrons, né, tanto elétrons de valência como no número total. Então, eu tenho aqui hidrogênio e aqui flúor, lembrando que no flúor eu tenho 7, hidrogênio eu tenho 1, tá certo? Então, o 1s do flúor tem muito menos energia que o 1s do hidrogênio, né? Tá certo? Então, eu tenho essa ideia aqui, né? O S é que vai estar interagindo, né? E os elétrons 1s2, né, do flúor são de camada interna, que são esses aqui, né? E a energia não muda, né, quando o HF é formado. E esses elétrons de valência 1s do hidrogênio e 2p do flúor é que vão para os orbitais moleculares com novas energias, né? Então, são esses elétrons aqui que vão dar origem, né, a elétrons que vão interagir para formar a molécula. Tá? Então, esse diagrama mostra os níveis de energia da camada de valência de hidrogênio, do elemento químico flúor e da molécula. Tá? Então, os 8 elétrons aqui é mostrada em azul para a molécula do HF, e são 4 orbitais que vão ser formados, tá certo? Cada um contendo um par de elétrons, né? Então, isso aqui é muito legal, mas como é que a gente representa? Veja que eu vou estar agora misturando o orbital 1s com o orbital 2p, tá? Então, eu vou ter, né, na primeira ideia, né, a formação, né, de um orbital interno praticamente inalterado em relação ao orbital 1s do flúor, né? Esses elétrons estão fortemente ligados ao núcleo do átomo de flúor. Então, né, eu tenho esse orbital 1s do flúor, né, e aqui em cima eu tenho a região de interação química, né? Esse orbital molecular não ligante, né, ele apresenta logo quase esférico, mostrando uma pequena deslocalização entre os núcleos. Esse aqui é chamado de orbital não ligante. Ele é praticamente idêntico, né, ao orbital atômico e tem praticamente a mesma energia, tá certo? Né? E aí, na sequência, a gente vai formar, né, um outro conjunto. Então, eu vou ter orbitais 2p interagindo com orbitais 1s, né, que vai dar origem, né, aqui 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 e aqui 1, né? Esse LUMO aqui vai estar vazio, ele não vai interagir, tá certo? Nesses dois aqui vão ser os orbitais HOMO degenerados, centrados no átomo de flúor como orbitais 2px e 2py, então são orbitais sigma, né, que vão ser formados. E esses não são compartilhados pelo núcleo do flúor. Eles se comportam como orbitais 2p não ligantes, tá certo? Né? E esse aqui vai formar um orbital 2pz, que tem a mesma energia na molécula, e um lobo está mais deslocalizado em torno do átomo de enxofre. Tá? E esse primeiro aqui é o orbital não ligante, que a gente chamou a atenção no slide anterior. Tá? Então, essas são as ligações químicas que se formam, né, na interação química entre um elemento químico hidrogênio e elemento químico flúor. O que a gente tem que notar é que o mesmo número de orbitais que existiam, né, para os átomos isolados vão continuar existindo na formação da molécula. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Né? E lembrando também que agora o que a gente vai fazer
é colocar 8 elétrons, 2 aqui, 1, porque esses aqui são degenerados. Tá ok? Então, essa é a forma, né? O que a gente aprendeu nessa história? Que a gente tem 3 tipos de orbitais moleculares, os orbitais sigma ligante, né? O orbital não ligante e o orbital sigma estrela, ou sigma antiligante. Tá? O orbital não ligante, que é essencialmente igual aos orbitais atômicos e que não são compartilhados, né? O sigma antiligante, ele apresenta um nó ou nódos ao longo do eixo entre os núcleos, e os orbitais sigma, que são elétrons deslocalizados ao longo do eixo entre os núcleos. Ok? E aqui a gente tem o diagrama de orbitais moleculares para a molécula de flúor, né? O F2, tá certo? E a gente aqui coloca, né? Como no caso do flúor eu vou ter 14, né, elétrons, então eu vou ter 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Esses aqui são os internos, né, não ligantes, esse aqui é o não ligante, né? E esses aqui vão ser responsáveis pela formação da ligação, né? Aqui é uma ligação π, né? E essas são ligações diferentes, né? Porque eles são resultantes de orbitais moleculares do tipo π, formados pelas combinações de orbitais px e py, que dá origem a conjuntos degenerados de orbitais, né? E isso é interessante porque só vai ocorrer em moléculas que tenham essa predisposição, em que eu tenha orbitais p dos 2 átomos para interagir. Tá? Então, isso acontece para flúor, acontece para nitrogênio, acontece principalmente para carbono, né? E outros, oxigênio. Né? Orbitais moleculares mais energéticos ocupados, os HOMOS, que são o par π antiligante, corresponde ao par isolado na molécula, e é onde o flúor vai reagir com uma espécie elétron doadora. Então, são essas ligações aqui que são facilmente rompidas para gerar interações, né, com outras moléculas. Né? O orbital molecular menos energético não ocupado, o LUMO, é o orbital sigma antiligante, que é esse aqui. Né? E é onde o flúor vai reagir com espécies elétron aceitadoras. Ele vai aceitar elétrons para popular esses orbitais. Tá? Então é interessante, né, porque a gente pode perceber que, dependendo da origem dos orbitais atômicos, eu posso formar conjuntos diferentes de orbitais moleculares. Então, isso aqui é só para a gente reavivar a nossa ideia. Né? Esses orbitais moleculares dão origem a orbitais ligantes e não ligantes, e orbitais antiligantes, né? E podem ser orbitais do tipo π ou do tipo sigma, dependendo da origem e da forma dos orbitais que vão interagir e se sobrepor. Ok? Uma outra forma da gente ver isso, né? A teoria do orbital molecular descreve tipos de orbitais moleculares que podem ser produzidos pela sobreposição de orbitais atômicos. Eu posso ter sobreposição frontal de orbitais atômicos, né? E posso ter sobreposição lateral de orbitais atômicos. A sobreposição frontal forma orbitais sigma e a sobreposição lateral forma orbitais do tipo π. Né? Então, 2 orbitais atômicos S, eles se sobrepõem e só formam orbitais do tipo sigma, né? O ligante e o antiligante. Né? Então, aqui eu tenho a combinação linear construtiva e aqui a destrutiva, ou sobreposição em fase e sobreposição fora de fase, né? Para formar os orbitais moleculares. E tenho essa forma genérica de descrever isso. Os 2 orbitais atômicos formam um orbital molecular que, em termos energéticos, apresenta energia menor, ou seja, mais estável que os átomos isolados.
E a sobreposição de orbitais atômicos P. Você pode ter a sobreposição frontal, né? E aí você forma os orbitais sigma, né? Então, aqui você tem os orbitais atômicos, aqui você tem os moleculares, né? Aqui você tem a sobreposição em fase e a sobreposição fora de fase. Então, o sigma, que você distingue do sigma S, né, chamado de sigma 2P, né? E você pode ter a sobreposição lateral, né? Na qual você tem a sobreposição construtiva ou em fase, que forma os π ligante, e fora de fase, que forma os orbitais π antiligante, né? Quando você fala, né, de orbitais moleculares, a ordem de preenchimento segue as mesmas regras de preenchimento dos orbitais atômicos, que inclui o princípio da construção, né, e a regra de Hund, né? Então, eu tenho aqui um diagrama genérico, né, para moléculas que vão do hidrogênio até o nitrogênio. Hidrogênio eu ponho aqui, e nitrogênio eu estou preenchendo já aqui, né? Para a molécula de N2, a configuração de estado fundamental é essa aqui, sigma 1s2, sigma 1s estrela 2, e assim consecutivamente, e aqui você tem todos os orbitais preenchidos, né? Os moleculares, óbvio, né? Tá? Para outros sistemas, aqui eu mostrei para o HF, aqui é o sistema para o CO, né? Então, o CO tem um orbital sigma preenchido, né? Um orbital sigma, 3 sigma, né? Preenchido, tá ok? A deslocalização, né? A ideia original do nosso amigo Linus Pauling, né? É que as estruturas de ressonância, né, que vêm da teoria de ligação de valência, elas ajudam ou elas corroboram a ideia de deslocalização, né? Então, logicamente, aqui para o benzeno, né, você tem essas duas possibilidades, né? E na hora que você escreve, então, os orbitais atômicos, né, que vão dar origem aos orbitais moleculares, para as duas estruturas de benzeno, que você percebe que essas estruturas são absolutamente iguais, né? Então, aqui eu tenho uma dupla, e aqui eu tenho a dupla aqui, né? Então, do ponto de vista de deslocalização, você tem essa ideia da nuvem de elétrons π sobre a estrutura da minha molécula, né? Então, a representação deslocalizada, né? E para a molécula poliatômica com mais de 2 átomos, cada ligação química dá origem a um diagrama de orbitais moleculares. Então, isso aqui é uma outra coisa muito legal. É uma aproximação bastante simplória, mas bastante real, né? Que nos mostra que, para uma molécula desse tipo, cada ligação química, eu posso escrever um diagrama de orbitais moleculares a partir da interação química entre os elétrons do átomo de nitrogênio aqui e do átomo de nitrogênio aqui, para formar essa dupla ligação. Tá ok? Então, eu vou ter grupos CH, N tripla N, C simples N, C dupla N, C simples N e C dupla N, né? E cada um deles dá origem a um diagrama de orbitais moleculares, e eu consigo prever que tipo ou quais seriam as possíveis transições. Na hora que eu faço um espectro de absorção de radiação ou de emissão de radiação para essas moléculas, né, eu posso muito bem pensar em qual ou quais ligações químicas eu tenho as transições que vão ser as responsáveis pelas bandas observadas nos espectros eletrônicos, né? E os grupos nos quais eu tenho essas transições que são observadas nos espectros são chamados de grupos cromofóricos. Então, aqui no caso, né, do diazobenzeno, do azobenzeno, né, uma banda de forte intensidade que aparece na região do azul, no espectro eletromagnético, é responsável pela transição de um elétron, de um orbital π para um orbital π antiligante na ligação entre os dois átomos de nitrogênio.
tá ok? Outras transições são observadas no espectro de outros grupos cromofóricos, né? Então, eu tenho transição associada ao C-C e associada ao C-N, na região do visível também, tá? Muito bem, era isso, né, o que a gente queria falar para vocês na aula de hoje. Então, lembrando, o que a gente fez aqui foi discutir de maneira bastante simplória e superficial a teoria de orbitais moleculares, que é a principal teoria que descreve a interação entre átomos para formar ligações químicas, né? E o que a gente vai fazer a partir de agora, né, é primeiro estudar um conjunto de regras associadas à permissão dessas transições e depois estudar as transições propriamente ditas. Tá ok? Então, esses são os próximos passos da nossa aula, né, na sequência do que a gente vai ver na semana que vem e nas demais semanas. Tá certo? Era isso. Eu vou saindo aqui da minha apresentação, voltar para a nossa tela, né? E me colocar à disposição de vocês para perguntas, questões, dúvidas, né, que vocês tenham, que vocês queiram fazer. Como eu falei, né, o assunto é extremamente árduo, né? Num bom curso de ligações químicas, vocês teriam essa aula em, né, o que a gente falou aqui, em 3 ou 4 aulas, provavelmente, né? Isso visto com calma, com bastante detalhes, com chance para respirar, né? Eu estou até com a minha boca seca aqui de tanto falar, né? Mas é isso. Antes de vocês me encherem de perguntas, me dá um minutinho, deixa eu buscar um pouquinho de água. Aqui. O meu cachorro está aqui do meu lado, ele até dormiu, quer dizer, a aula foi muito chata hoje, então já peço desculpa de antemão, né? Ainda não, mas eu vou pegar um pouquinho de água. Esse cachorro tão quieto, eu estou chamando ele. Não, o está dormindo ali do meu lado. Mas as duas estão. Porque os caras vão embora 3h30. Pronto, meninos e meninas, estamos de volta. Alguém quer fazer algum comentário? Tem alguma pergunta? Sem perguntas, professor. Muito bem. Eu só queria chamar a atenção. Puxa vida, deixa eu voltar aqui para a minha apresentação. Esse meu último slide aqui das referências, né? Então, logicamente, eu coloquei com referência ao livro do Linus Pauling, né, como eu falei. Juliana, a gente tem esse livro em PDF? Bom, professor, eu não tenho. Pelo que eu me lembro, não. Esse livro é difícil de achar. Pois mas é uma das realidades. Mas se você entrar na Amazon, você tem esse livro para comprar. E assim, né?
eu indico. O meu livro sumiu. Eu estou procurando até hoje, né, quem foi o desgraçado que fez isso comigo, né? Me pediu emprestado e eu emprestei de maneira cordial e foi embora e nunca mais voltou com o meu livro. Mas um bom químico não vai ser um bom químico se não tiver lido The Nature of the Chemical Bond, certo? Realmente é uma dessas obras que você tem que ter lido uma vez na sua vida, pelo menos, né? Os outros dois livros, é óbvio, né? Tem aqui o livro de Química Geral do Brown, né? E o livro de Fisicoquímica do Atkins, né? Ambos trazem abordagens. Tem um número enorme de livros que tratam disso, tá certo? Né? Então, essa bibliografia aqui, para vocês, ela é meio genérica, né? Por outro lado, teoria do orbital molecular você encontra descrita, né? De todas as formas, jeitos, em tudo quanto é livro que fale sobre compostos químicos. Então, com certeza, vocês vão ter a chance de achar estudos sobre isso, temas, né, nas mais variadas vertentes e formas, tá ok? Mas eu só queria relembrar essa ideia do Linus Pauling. Ele realmente foi... Oi, fala. Eu até tenho um desse, mas ele não está em PDF, ele está naquele formato de arquivo que você lê em e-book, naquele tá. DJVU, um negócio assim. Uhum. Mas aí é só baixar um aplicativo, um programa e tal, e aí você consegue ler normal. Se os alunos aí tiverem interesse, né, podem pegar esse material com você, depois você passa isso para eles e vê como é que eles podem usufruir do livro, né? O Linus Pauling, todo mundo fala tanto, né, da Marie Curie, mas o Linus Pauling é outro, né, ganhou 2 prêmios Nobel, né? É uma das poucas pessoas que teve essa capacidade, né? E com um trabalho absolutamente fantástico. E nos últimos anos, ele se dedicou a um trabalho um pouco mais esotérico, né? A terapias anticancerígenas, né? Ele vinha tomando 10 gramas de vitamina C por dia, né? Nos últimos 10 anos de vida ele tomava isso. Não evitou que ele morresse, né? Mas ele morreu saudável. Então, é bastante discutível essa ideia aí, né? Tá, mas era só isso que eu queria chamar a atenção de vocês, né? Bom, se ninguém tem nada mais a perguntar, a gente vai parando nossa aula aqui por hoje. Assim que eu tiver a gravação, eu coloco na página a aula gravada. Eu vou passar esse meu slide aqui para PDF, também vou colocar na página, né, como material aí de consulta para vocês, tá? E eu quero ver se já na próxima semana, no máximo na outra, a gente passa para vocês o segundo trabalhinho, né? Para vocês fazerem. Tá bom? Alguma dúvida, alguma pergunta? Tudo certo, professor. Tudo certo. Tá certo, então. Tudo certo, professor. Então tá bom, gente. Obrigado. Dá uma boa sexta-feira para todos vocês. Bom fim de semana. Qualquer coisa eu fico à disposição. É só me escrever comigo ou com a Juliana, né? É só vocês escreverem. Senão a gente se encontra na sexta-feira que vem. Tá bom? Um grande abraço a todos. Tchau, professor. Obrigada. Tchau, professor. Tchau.